Fatos e Relatos conta com o apoio da agência WN, Clínica Gênesis, Unimídia e Citolab. Cheguei chegando para mais um programa, para mais um podcast aqui na Unimídia e para nós falar fatos e relatos, a vida como ela é. Sandra, todo início do programa eu tenho que virar isso aqui e eu esqueci. Então nós temos mais tempo, tá? A Sandra é empresária. Conheci ela numa terapia, ela é empresária, ela é aromaterapeuta, ela cuida da saúde das pessoas para prevenir, tá? Eu faço parte desse grupo e a Sandra é doce porque ela faz o... Deixa eu ver, Sandra, antes de você falar. Olha, o morango do amor. Olha que legal isso aqui, ó. Então, nós vamos falar com uma mãe de família. E eu, como profissional, eu posso te dizer que cada vez quando eu escuto os relatos, eu fico muito feliz. Me conte o que mudou na vida de vocês, na vida do teu filho. Se você quiser falar o nome dele, pode falar. Claro. Depois de uma terapia e de ter autoconhecimento. Antes de você falar, o que eu quero dizer para você, ouvinte? Terapia é autoconhecimento. É saber lidar com a situação quando ela acontece. Eu vejo tantas pessoas que ainda estão totalmente de uma ideia errada da terapia, que a gente só vai quando já está morrendo, que a gente só vai quando quer matar meio mundo, que a gente só vai quando já está no estresse extremo. Não. Terapia é para se conhecer e para saber lidar com as situações. Sandra, me fale de você. Primeiro de tudo, terapia, hoje, eu como mãe e como mulher que precisou de terapia, precisa e faz ainda nos momentos de emergência, né? Eu digo que todo mundo deveria fazer terapia, não só esperar, às vezes, um problema, alguma coisa assim. Eu acho que a terapia é um autoconhecimento de si. Você se torna um ser humano melhor para aqueles que você ama. Então, mas em questão do Lorenzo mesmo, o diagnóstico foi... Como começou isso com o Lorenzo? O que te levou a levar teu filho a uma terapia? O Lorenzo, ele era uma criança extremamente comunicativa, uma criança que brincava, se dava bem com todo mundo na escola. Aí veio a pandemia. Aí o Lorenzo já começou com traços de mudança, só que ele sempre foi muito agitado, assim. E eu via que ele era diferente em modo de falar. Tinha algumas dificuldades, mas também tinha outras facilidades, que as outras crianças demoravam muito para aprender e ele aprendia muito mais rápido. Mas isso não me levava muito. Mas quando veio, vamos supor, eu acho que aquela questão daquela pressão da pandemia... Eu acho que começou a pegar ali, ele começou com as mudanças de se retrair, né? E foi indo. E depois ele passou por um trauma, ele perdeu um animal de estimação, eu vi que ele piorou muito mais. Mas eu procurei alguns profissionais e, não, mas isso é normal, isso é comum, ok. Aí depois o Lorenzo passou por um pós-traumático familiar bem severo. E com isso, a nossa pediatra que acompanha ele falou: olha, eu acho que você deve procurar alguma ajuda psiquiátrica, alguma ajuda psicológica para o Lorenzo, porque eu, como médica, vejo traços dele de TDAH, de alguma coisa assim. Falou, mas a gente não pode afirmar o que é. É só um profissional da saúde nessa área que vai te passar o que o Lorenzo realmente tem. Eu não vou exagerar, o Lorenzo passou por 5 psiquiatras. Uau! 5. Isso você não contou. 5 psiquiatras. Todos eles diagnosticaram o Lorenzo com TDAH,
mas não com as outras questões, mas vamos supor, nenhuma explicação. Ele tem um nível tal, ele tem... Não, porque era simplesmente, não, ele tem TDAH. E saí de todas as consultas com receitas médicas, com medicações prescritas. Mas eu, como mãe, no meu coração, eu nunca fui... Eu peço até, minha liberdade de mãe, como fala, e como pessoa também. Sim, fique bem à vontade. Eu nunca fui muito a favor das medicações psiquiátricas em qualquer momento. Criança, né? E principalmente numa criança. Que afeta terrivelmente o cérebro. Eu sempre li muito sobre a questão de você bloquear o cérebro da criança. A criança Desenvolvimento. O desenvolvimento, cognitivo. Né? Isso. E aí, estava bem complicado de conseguir bons profissionais. Passei por 3 psicólogos com ele também, mas nenhum deles eu senti o Lorenzo, vamos supor, à vontade. E eu, por conta própria, como mãe, não dei medicação para ele. E foi quando eu encontrei a doutora. Foi por uma indicação? Foi. Na verdade, foi num fórum. Foi num fórum no Google dos melhores neuropsicólogas da região de Balneário Camboriú. Foi ali que eu encontrei o seu nome. E aí foi que eu liguei e as meninas da clínica foram muito queridas. Clínica Gênesis, né? Clínica Gênesis em Balneário. E aí foi lá que elas conseguiram encaixar um horário. E o Lorenzo a conheceu. E ali começou toda a nossa mudança, né? Porque, primeiro de tudo, foi que eu achei muito interessante, que a nossa conversa, o Lorenzo já ficou mais calmo. Não sei, acho que esse é o modo de direcionamento de consulta. E eu lembro que o Lorenzo já saiu de lá melhor. E a situação mais assim, que me pega muito é quando a doutora pediu para o Lorenzo sair. E a gente teve a nossa conversa em particular e a doutora me explicou sobre a questão da importância do teste, né? E o fazer o teste foi a diferença muito grande. Eu gostaria de fazer uma observação, Sandra. Você foi muito sábia em todo o diagnóstico, em todo protocolo. Você seguiu tudo. É muito importante que os pais se envolvam como você se envolveu. Imagina uma criancinha, hoje tem acesso à rede social, de tudo que jeito, e a mãe e o pai ficam falando. Você me fez agora essa observação que eu pedi para o Lorenzo sair e só falar com você. Pai e mãe, não fale para teu filho de TDAH, de autismo. A Sandra é um exemplo disso, porque realmente ela vai continuar falando. Eu pedi para se retirar e para falar. Porque, olha, tudo que nós falamos, Sandra, eu deixo isso para todos os pacientes muito claro. Tudo que a gente fala durante o dia, nós dormimos para quê? É o nosso armazenamento de informações diárias. Então, a criança já começa a se rotular. Ali é o início de um bom acolhimento. Essa é uma questão assim que eu vejo muito. E eu como mãe, eu não gosto que rotulem o meu filho, porque ele é diferente, ou ele até me falaram sobre que tem alguns programas, porque ele tem TDAH, e o Lorenzo, entre todos, ele foi diagnosticado com o seu diagnóstico, com o teste, não somente com TDAH, com uma situação que a gente não imaginava. Altas habilidades. Mas a gente desconfiava que ele tinha algo a mais, porque o Lorenzo tem uma facilidade muito grande de aprendizagem. Muito grande. E ele sabe por si, naturalmente, né? Sandra, esse programa é para trazer esclarecimento. Atenção, pai e mãe. E você é adulto. Você se conhecer... no mundo, tá? Isso é ciência, é pesquisa e é científico. De 3 a 6% a humanidade
no mundo inteiro, seja rico, seja pobre, nasce com altas habilidades. E detectar as altas habilidades no seu filho é fundamental. Até para direcionar de uma profissão no que ele nasceu que ele é bom. Por exemplo, o jogador de futebol, ele nasceu jogador de futebol. Gostar de algo é diferente de altas habilidades. E eu, com o Lorenzo, eu logo detectei isso. E isso que eu achei mais, assim, foi a diferença muito grande na primeira consulta que a gente teve, nosso primeiro contato, né? Eu como mãe, ele como paciente. O que eu achei muito, muito diferente foi isso. Porque a doutora me chamou, pediu licença para o Lorenzo aguardou lá fora. E a doutora falou, mãe, eu não posso afirmar que o seu filho tem TDAH, mas como médica eu tenho uma percepção que ele tenha um transtorno de TDAH e também possivelmente altas habilidades ali pela conversa. Mas tudo isso a gente não pode afirmar nada sem um teste. Aquilo para mim me pegou assim, porque foi a primeira médica de 5 psiquiatras, de 3 psicólogos que eu passei, que não falou seu filho tem algo, não. A gente precisa fazer um teste para ver o que o seu filho tem verdadeiramente. Então, eu falo assim, e como te deixa mais seguro quando você sabe que você fez um teste? É a mesma coisa como qualquer outra doença que você tenha. Supostamente você tem um problema no rim. É a mesma coisa. Sim. Como que você vai? Assim, quando... E aí existe uma confusão de entendimento. Eu sempre digo, queridas professoras, vocês têm uma cadeirinha no céu. Cuidar dos filhos dos outros nos dias de hoje. Mas tem um detalhe. Eu recebo tantas mães, onde os professores dão um diagnóstico. E aí, Sandra, a diferença de adulto ou de criança, por exemplo, de adulto, hoje TDAH é só um nome. Atenção, TDAH é que nem nós falar, eu vou comprar um carro. Mas que carro? Como é desenvolvido esse carro? Esse carro é híbrido ou não? Esse carro, como é esse carro? TDAH, qual a área cognitiva afetada? É só dar atenção? Porque também tem, assim, ó, Sandra, quando uma criança hoje sobe numa árvore, quebra um braço, já tem TDAH. Atenção, eu vejo tanto diagnóstico, rótulos Sim. de o teu tem, Sim. mas eu vejo tantos que não tem. Essa semana foi muito satisfatório, porque segunda-feira foi de muitos testes, tá? Aqui estão as apostilas dos testes, mas de acho que umas 8 crianças, 3 não tem nada. Quando chega a mim, porque já tem uma desconfiança. E quando a gente vê fatos e relatos, aí é pesado, quando a gente vê que tem laudos totalmente errados. E deve ser bem complicado, né? Às vezes a família já vai com aquela coisa, não, mas ele tem. E aí você faz o teste. Não, aí tu faz o teste e tu vê que os testes foram feitos pela metade. É muito complicado, né? Nossa, Sandra, é assustador. É um sentimento de... Qual que é o sentimento de... Para mim, como profissional... isso. Frustração. Eu ia falar. Eu como, tipo, aromaterapeuta, não sou nem... Mas eu sentiria uma frustração. Por né? que frustração? Aí, e todas neuro... Eu sou especialista. Para ser especialista, tu leva 2 anos... provando que tu fez tantas horas, onde é que tu fez, tu é avaliada de tudo que jeito, e hoje tá mais ferrenho ainda. Mas aí tu vê assim, cursinhos de 80 horas e as pessoas se considerem neuropsicólogo e apliquem testes.
Então, você profissional, não dá para brincar com isso. A gente É a pode vida. errar uma escrita. Eu sou péssima em português. Eu sou péssima. Mas uma escrita é uma coisa, mas um laudo não, né? Um laudo não. Porque um laudo, na minha opinião, muda a vida de uma criança. O meu filho vinha do mau aprendizado. Como é que foi isso na escola? Ele não ia bem, ele tinha dificuldades, porque o Lorenzo, ele tem uma... Eu não sei se é de toda criança, igual eu falo, particularidade, porque eu lido com o meu filho, né? Mas vamos supor assim, o Lorenzo... Vamos dizer em matemática. Matemática, ele dá o resultado para a professora. Ele tem o cálculo aqui, na hora. Mas muitas vezes ele não entrega a conta montada na prova. Então, olha, isso eu vi nele. Isso, Sandra, é a alta habilidade. Ele chega no resultado final e aí entra o TDAH, ele nem sabe como ele fez. Não. Tá tudo certo, mas ele sabe o resultado. Isso. Isso é... Nossa. E aí, nós chegamos a um ponto até que a gente mudou ele de escola. O Lorenzo estudava numa escola pública, porque era uma questão que o pai dele, o Fernando, passou em 2 vestibulares, um federal e um estadual. O pai do Lorenzo tem uma... Eu acho que vem daí a questão. Altas habilidades pode ser hereditário. Sim. E pode ser único também, mas acho que ali é da família, né? Eu também acho. Porque o Fernando passou em 2 vestibulares, um federal e um estadual, no mesmo momento, nos mesmos tempos de prova, assim, sem nunca ter tido acesso a um cursinho. O Fernando estudou sempre em escola pública, eu também. E o Fernando tinha isso com ele até acontecer tudo isso com o Lorenzo. Da escola pública, não. A gente frequentou, a Maria, né, nossa filha mais velha, frequentou a escola pública, mas com o Lorenzo foi mais complicado. A gente precisou retirar ele da escola pública, até porque... Rótulo, né? Rótulo, ele foi muito rotulado, o Lorenzo sofreu bullying na escola, tá? E assim, foi bem complicadinho. Ele não tinha atenção também, porque são muitas crianças na sala de aula. Eu não estou reclamando, mas, tipo, é uma questão que é normal. Uma escola pública tem quantas crianças dentro da sala de aula? De 38 a 40 crianças, muitas vezes. E aí, a gente procurou uma escola mais humanizada, mais familiar, e que fosse poucas crianças na sala de aula, porque o barulho incomoda o Lorenzo. O Lorenzo não gosta de barulho. O Lorenzo não consegue prestar atenção se tem barulho. A escola que o Lorenzo está hoje cuida muito isso. Posso? Pode, claro. Hoje é tão complicado, Sandra. Quando a criança... Olha, nós fizemos toda a avaliação e ele é muito mais forte as altas habilidades do que o TDAH. TDAH, algumas áreas cognitivas estão afetadas, tá? Adequada atenção, ou social, não. Então, algumas coisas. Mas, depende... hoje está tão quase que não vou dizer uma moda, mas assim, mais ou menos isso. Um conceito. Ele não gosta de barulho. É autismo. Gente, para ser autista precisa ter várias. E tá tão fácil de ver laudos, não é autista, é isso, é aquilo. Que é aí que eu digo, mesmo eu fazendo avaliações neuropsicológicas, eu tenho esse cuidado. Não é porque caminha na ponta do pé que vai ser autista. É grau 2, grau 3. Eu digo, meu Deus, não. E é interessante porque, sabe que mesmo antes do diagnóstico, eu convivo com outra criança que tem autismo diagnosticado, mas é um autismo leve. Ele é filho da minha melhor amiga, da minha comadre. E assim, ele tem algumas particularidades do autismo dele, mas eu não via, já desde então, eu não via autismo nessa criança. Mas ele tem diagnosticado, né? E no Lorenzo, eu nunca fui com a questão de achar que era autismo porque ele não gostava de barulho. Eu via que ele não tinha particularidades de autismo, assim, sabe? Mas eu não sou... Eu sou mãe e eu preciso da opinião de um médico, né?
de um especialista, de um profissional. E, na verdade, para mim foi até uma surpresa, assim. Não uma surpresa muito grande, mas eu nunca fui com a questão de achar que ele tinha algo mesmo, assim, né? Eu só achava que ele era esperto. E o comportamento dele mudou muito? Muito! Nossa, o Lourenço... Me fale alguma coisa. Antes, o Lourenço não tinha amigos. Isso, me fale antes e depois, até para os pais Lourenço... poderem se identificar. Antes do tratamento, antes da terapia, antes do tratamento, o Lourenço tinha 2 amigos. Uma menina, Maria Clara, e um menino, o Samuel. Um amigo da escola e um amigo da família, né? Porque ele tem a Maria Clara como prima, como melhor amiga. Se criaram juntos, né? Então, esses eram os amigos do Lourenço. Hoje, a minha casa é cheia de criança. Isso é emocionante, né? A minha casa é cheia de criança e eu sentia muita falta disso. Porque a Maria Eduarda, minha filha mais velha... Não chore que eu choro também. A Maria Eduarda, minha filha mais velha, a casa era sempre cheia de criança. E dele, sempre não. cheia de amigas. A nossa criação com nossos filhos nunca foi... tem que ser menino, tem que ser menina. Não. A minha filha é taekwondista. Ela é faixa preta, segundo Dan. Então, os meninos iam treinar na nossa casa. A nossa casa era cheia de crianças treinando. Era cheia de crianças brincando, fazendo guerra de balão de água. E eu não tive isso com o Lourenço. Até o tratamento eu não tive isso. Era uma criança, só com uma criança ou só com outra criança. Não podia ter muita criança. A bateria social dele... Ele mesmo usa esse termo. Ele tem 12 anos, mas ele usa esse termo desde os 6 anos de idade. 6 anos de idade, uma criança com 6 anos de idade falar... Eu tenho uma bateria social. Então, vai um tempo... Ele acaba. Hoje já o Lourenço não é mais assim. Hoje ele, tipo, vamos jogar um futebol? Eu vou me propor. Eu não gosto de futebol, mas eu vou me propor jogar futebol. Hoje ele faz parte de todas as atividades da escola. Ele apresenta feira de ciências. Ele apresenta trabalho. Ele participa dos jogos intercolegiais, coisa que o Lourenço não fazia questão. O Lourenço ele tem um diagnóstico de artrite reumatoide. Sim. Mas ele sentia muito mais dor antes. Sim. Parece que até isso... A ansiedade, existe criança com ansiedade, aí a terapia vai ajudar isso, porque o Lourenço, eu me lembro muito bem do Lourenço chegando e o Lourenço hoje, em todos os sentidos. O Lourenço, a primeira consulta com a doutora, eu pensei assim, daqui a pouco ele vai ficar em cima da mesa dela. Ele colocava uma perna em cima da cadeira, daí ele se mexia, os focos de ansiedade dele, né? E de TDAH. Hoje o Lourenço senta na mesa, ele é eu fico às vezes até de cara, né? Ele fica aqui, ele te olha firmemente, postura de um rapazinho, conversa com todo mundo, cumprimenta, ele sempre foi de cumprimentar as pessoas, graças a Deus, sempre consegui educar muito bem meus filhos. Mas a questão dele fazer amizade hoje, pra mim, ganhou... Notas na escola. O Lourenço, pra você ter uma ideia, o Lourenço... Eu vi um vídeo, eu achei o máximo. O Lourenço nunca tinha feito inglês na escola pública. Ele fazia espanhol. E aí, quando ele foi pra escola particular, né? Ele começou a fazer inglês no ano passado. E ele tinha dificuldade. E o Lourenço, ele não estudou. Ele estudou pra prova esse ano. Olha só como que pode... a criança conseguir se desenvolver essa parte das altas habilidades ainda mais, porque daí ele acalmou o TDAH dele. Eu acho que é isso que acontece, né, doutora? Não sei se é isso que acontece. Sim. Ele acalmou o cérebro dele nessa questão do TDAH, então hoje ele consegue se concentrar mais. Ele estudou o conteúdo errado na matéria de inglês e ele tirou 10 em inglês. E ele tirava, quando ele entrou na escola ano passado, nessa escola... que eu até, se eu puder, eu quero agradecer muito que é a Escola Raízes de Balneário, que é uma escola muito familiar e acolheu o Lourenço, nossa, de uma maneira incrível, assim, uma escola maravilhosa. E eu sou muito grata a eles também. O campo de professores ali é incrível. Mas a prova de inglês para mim foi satisfatório, porque ele estudou errado e ele tirou 10. Hoje o Lourenço, se ele tira um 7,5, para ele é frustrante. Mas eu tenho uma questão que eu falo assim pra ele. Filho,
Tu não está para competir com ninguém e tu não precisa tirar notas incríveis. Você tem que aprender. Então, se você não tirou nota boa, se não tirou a nota que tu queria, tu só precisa aprender a matéria. Não podemos deixar passar só para tirar nota boa. Não, tem que aprender. Sandra, assim, como esse podcast vai para o público, eu gostaria de fazer uma observação. Quanto é importante, quando você trata uma criança, Sim. você cuidar da família. Isso. Eu digo isso para todos meus colegas, neuropsicólogos ou clínica da saúde. Como eu fiz clínica da saúde antes da neuro, isso foram 900 horas, 920. Eu reclamando de estudar minhas 240 deram uma Então, foi 4 anos muito batidos como neuro. A importância de você cuidar da criança, Sandra. O resultado do teu filho tem a ver comigo? Tem. Tem em incentivar, tem em deixar ele com autoestima elevada, tem em dizer você é capaz, você pode ser o psicólogo da família. E as crianças gostem de ser valorizadas. Isso. E isso, às vezes, os pais, porque a gente é criado assim, não porque é isso, aquilo. Então, a Sandra e o Fernando, eles seguiram. A Sandra se dispôs a fazer terapia sozinha. Por isso eu digo, eu não cuido de filhos sem cuidar dos pais. Porque às vezes, Sandra, não é nos filhos. Eu tive, fazer um relato, eu tive uma criança, se eu pudesse ter filmado isso, seria, acho que ia ter milhões de visualizações. O pai veio com a criança se sentou assim no meinho do pai e da mãe, numa cadeirinha pequena. Vou contar esse relato, porque eu acho que é para isso que é esse programa. E o pai chegou, ele disse, vai rodar, vai ter recuperação. Isso faz 1 ano agora, em outubro. Porque não sei o quê. Ele pegou 4 vermelhos já no primeiro semestre, agora de novo. E aquela criança de 10 aninhos, ele ia fazer 10, era um menino. Ele se encolheu. Eu tive vontade de levantar e não olhar para os pais e pegar essa criança no colo. Sim. Ele precisava ser acolhido. Ele não precisa passar a mão, não. Bem pelo contrário, sou radical. Tem que criar, tem que mostrar os caminhos como eles são. Sim. A vida como ela é. Fatos e relatos. Não pode passar a mão, mas não pode também massacrar. Qualquer um de nós precisa de elogio, precisa de carinho, precisa que os pais fechem os olhos para poucas coisas, porque ou o filho está no celular, que não incomoda, né, Sandra? É, isso mesmo. Ou o filho não pode fazer nada. Hoje o filho brincar de esconde-esconde dentro de um apartamento, de uma casa, se ele quebrar 2 copos, é capaz de ter uma guerra. Não, lá em casa é... Então, Sandra, você e o Fernando você foi fundamental nesse desenvolvimento dele, porque você ouviu, você teve essa percepção maravilhosa e seguiu mais ou menos um roteiro, porque ele realmente... maneira de caminhar, tudo, maneira de sentar. E esses dias, o podcast que você colocou, o que ele falou lá das notas? Me conte isso, que eu achei fantástico. Da questão das notas que ele não precisava mais fazer a terapia? Não, no Harvard lá que tu falou. Que ele comentou que não precisava porque ele fez terapia. Porque ele fala assim que agora ele não... Eu falo pra ele, filho, você não precisa provar nada pra ninguém, né? Você não precisa provar nada pra ninguém. E ele sempre diz assim... Até quando
ele sente falta da doutora, né? Ou ele tem um encontro com ela e tal. Ele fala assim, quem manda ser uma médica tão boa? Você fez MBA em Harvard? Porque agora eu não preciso mais. Agora é só para matar a saudade, ele fala assim, né? Não, então terapia também não é para ser contínua. Não. Anos inteiros. Não. Comportamental, TCC, você mostra os caminhos, você mostra como é e ele é a prova. E foi uma coisa disso. que me surpreendeu muito. Eu não vou mentir, assim, é uma coisa que até eu falo para algumas mães e que, vamos supor, quando eu faço uma indicação, né, da doutora como profissional, Obrigada. eu falo... eu falo assim, eu imaginava que o Lorenzo iria fazer 1 ano, 2 anos de terapia. O Lorenzo, ele fez terapia mais intensa durante 3 meses. Em 3 meses, meu filho era outra criança. Então, assim... Feliz, alegre, autoconfiante. Total! Eu vejo uma mudança, as postagens assim. E é uma coisa que eu bato muito na tecla que a doutora acabou de falar. E que eu falo muito, às vezes até posso ser chata. Mas não é que o teu filho tem algum transtorno. Eu acho que essa é a palavra correta a se falar. Mas faça você terapia. Você tem que aprender a lidar com o teu filho. Sim. Não exige do teu filho se você não sabe lidar com ele. Como que ele vai melhorar se você não consegue auxiliar? Então, às vezes, a mudança tem que partir de você. Às vezes, é os teus monstros do teu passado, da tua vivência, das coisas que a vida te levou. Certeza. Você, às vezes, está sobrecarregando o teu filho ali. Eu digo isso porque eu venho de uma infância, né, complicada. Mas eu não depositei isso nos meus filhos. E quando eu tive dificuldade, foi ao seu auxílio, as suas terapias que me ajudaram a me compreender, a me entender, a me encontrar. Nós estamos indo para... finalmente do programa, para os últimos. Eu já recebi, assim, aquela mensagem linda, ó. Tá acabando. Tô brincando, mas assim, ó. Por que 90 dias terapia? O nosso cérebro, ele associa um comportamento. Então, hoje, o que falta é ter comportamentos bons, tá? Isso acho que vale a pena a gente fazer muito podcast para falar disso. E 90 dias, em qualquer parte do mundo, os funcionários ou alguém que vai fazer testes, é 90 dias. Eu sempre digo 90 dias para você se reciclar, para você inserir um novo comportamento. E aí eu faço uma brincadeira. Esses dias um senhor veio, ele disse, já 60 dias de terapia sem nenhuma recaída. Ele veio e disse, meu Deus, eu tive uma recaída. Eu digo, sem problema, começamos mais 90 dias de terapia e você vai pagar. Ele disse, não. Então, até isso ajuda. Não posso ter recaída, que eu vou ter que pagar mais 90 dias. Gente, é simples, mas é assim que nosso cérebro funciona. A gente tem que se esforçar. E o Lorenzo fez uma coisa extraordinária, que ele captou tudo e se esforçou para conseguir o resultado extraordinário. Me diga, qual é a tua mensagem para aquelas famílias que têm dúvida de uma terapia? Qual a mensagem de quem teve uma criança antes e vê esse resultado depois? Uma mensagem final. Primeiro de tudo, assim, para encurtar o caminho que eu precisei trilhar com dificuldade, procure um bom profissional. De preferência, aonde que eu encontrei foi neuropsicólogo, que foi uma diferença muito grande. Essa é uma questão que daí eu deixo para a doutora depois explicar qual que é a diferença da neuropsicóloga, do psicólogo e do psiquiatra. Mas para mim eu digo que fazer o teste, procurar um bom profissional que faça o teste para ver se realmente o teu filho tem TDAH, se teu filho realmente tem o TEA, né? Ou se ele tem qualquer outro transtorno, que são vários hoje em dia. Ou não tem nada. Ou não tem nada. Gente, criança tem birra, tá? E não é porque meu filho tem TDAH que ele não tem birra. Ele tem. E aí vai de você, por isso que eu digo,
procurar você também ajuda. E para você poder entender e conhecer teu filho quando é o quê? Quando é o TDAH, quando é a birra, porque vai ter. Então, a minha mensagem é: procure um bom profissional. Não diagnostica, não dê o diagnóstico do teu filho. Não é o professor que vai dar o diagnóstico. Não é nem o pediatra, não, é o profissional da saúde direcionado a isso. Então, assim, se eu puder bater nessa tecla e não dê medicamento e não fique automedicando seus filhos, porque você pode estar prejudicando, além de tudo, muito mais. O que já era, às vezes, muito complicado, pode ficar ainda mais complicado. Vou ir no pediatra, o pediatra falou que é pra me dar essa centralina, essa ritalina, né? E não, faça o teste, procure um profissional. Aqui, ó, tem uma maravilhosa, super indico. Uau. Obrigada. Mudou a nossa vida, mudou a vida da nossa família. Não vou começar a falar, senão choro de novo. Mudou a vida da família toda, né? Porque uma criança com um transtorno mal cuidado, gente, mexe Isso é pra vida. É pra vida. Muda a vida dos pais, muda a vida da irmã, muda a vida da sobrinha, porque o Lourenço tem uma sobrinha, né? Eu sou vó. Então... Que voz jovem, meu Deus! Então, assim, faça o teste. Vá em busca primeiro do diagnóstico correto. E aí sim, e terapia. Minha indicação. Sandra, muito obrigada por você se disponibilizar. A Prazer. Sandra é uma pessoa, assim, extraordinária. Ela tem atividades, ela indica os olhos do Terra, que são sensacionais, que ajudou muito o Lourenço. Não nada, nem passar nada que seja química, tá? Isso. E ela... faz esses morangos do amor que ela trouxe para nós. Vou abrir, aromaterapeuta. Então, tudo com amor, né? Hoje meninas, Alessandra, nós vamos ficar doces. E eu vou encerrando esse programa e dizer para vocês, me siga. Esse programa está recém começando. Aliás, ontem fez 30 dias da primeira edição. Parabéns. Então, me siga, entra no YouTube. Eu quero agradecer muito o espaço que a gente tem no Unimídia, tá? E aos patrocinadores, eu atendo em 2 clínicas. Eu atendo quando sou chamada em mais outras 2 clínicas, quando precisarem, tá? E estou à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer dúvida. Esse programa vai continuar, que de uma ou outra maneira, num programa, se hoje alguém ouvir, mande para outras pessoas, que o relato da Sandra pode fazer a grande diferença. Às vezes, uma palavra, as pessoas vão em palestra, leem livros e pode ter certeza, pouca coisa você vai levar para a vida, mas esse pouco vai fazer a grande diferença. Até o próximo programa. Me siga no Instagram, no YouTube. Nós vamos ter fatos e relatos. E eu gostaria de ouvir, Andresa, qual é o outro relato que nós vamos ter diário? Como é que é o nome? Vou contar. Eu vou contar. Como falta coragem. Gente, todo dia, imagina... Eu já inserei e estou falando de novo. Todo dia, vários conteúdos eu tenho, de anos e anos e anos atrás. E eu vou contar. Muito obrigado. Até a próxima.